Mas hoje, dia 2 de abril de 2017, estamos estudando a epístola, a primeira epístola de João, e nós vamos entrar no capítulo final, o capítulo 5. Sendo que esse capítulo 5, os 5 primeiros versículos que nós vamos estudar hoje, eles ainda fazem parte da sessão anterior, os filhinhos e o amor. Vem desde o 4:7, foi do 4:7 até o 21, e agora nós estamos entrando, que essa divisão aqui é uma divisão arbitrária. Se quem dividiu os capítulos e versículos tivesse acompanhado o assunto, eles teriam percebido que os primeiros 5 versículos de 1 João estão dentro do mesmo raciocínio, do mesmo argumento que vem desde o 4:7. 4:7 até 5:5, os filhinhos e o amor. E do 5:6 até o finalzinho, que é o 5:21, nós vamos ter as argumentações conclusivas finais. Mas ainda estamos dentro de os filhinhos e o amor, do 4:7 ao 5:5. E lá nas conclusões, nas argumentações conclusivas, né, de conclusão final, lá nós temos o tríplice testemunho de todas as pessoas da Trindade, né, que fala da 3 que dão testemunho no céu, 3 que dão testemunho na terra, está falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e de suas ações. O João, ele tem tanta convicção de que o que ele está expressando é a verdade bíblica, é aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus quer para nós, que ele invoca esse tríplice testemunho das 3 pessoas da Trindade, para falar assim, eu invoco eles como testemunho de que as minhas afirmações são verdadeiras, e que elas foram escritas para que os meus leitores tenham certeza das coisas. Então nós vamos ver que o João, ele faz um resumo nos versículos 1 a 5, de 1 João 5, ele faz um resumo de tudo que ele falou nos 4 capítulos anteriores, que ele está se preparando para fechar a epístola, e ele veio argumentando a respeito da obediência, ele veio argumentando a respeito do amor, ele veio argumentando a respeito da fé, e ele vai agora fazer uma salada. Ele vai misturar essas 3 coisas, obediência, fé e amor, e mostrar que eles são os verdadeiros, são os testes que a gente tem que usar em si mesmo, porque 1 Coríntios capítulo 10 fala que se nós nos julgássemos, nós não seríamos julgados, para não sermos condenados com o mundo. É o auto-juízo, é o auto-critério, né? Você se avaliar. E também essas 3 coisas, a obediência, a fé e o amor, é um parâmetro que você pode usar para avaliar a genuidade e a saúde espiritual da sua conversão, como também são parâmetros, é um teste, né? O teste da obediência, o teste da fé e o teste do amor, que você pode, não para julgar os irmãos, mas para usar como parâmetros para avaliar se aqueles com os quais você está congregando, eles são de fato nascidos de novo, ou se são apenas pessoas convencidas por argumentações evangélicas e que são pessoas religiosas. A gente sabe que nem todo católico, nem todo batista, nem todo presbiteriano, nem todo luterano é salvo. Nessas igrejas existem pessoas salvas, mas não é porque o dogma, porque o credo, porque a confissão de fé delas pode ser ou não ser muito próximo das Escrituras, quase perfeitas, bem elaboradas, que isso é a prova final e cabal de que aquelas pessoas são nascidas de novo. Porque crer, no sentido de consentir intelectualmente, qualquer um pode. A questão é a mudança que essas informações provocam na sua vida, se elas te mudam. Então nós vamos ver que aqui nos versículos 1, 2, 3, 4, 5 de 1 João 5, o João vai fazer um resumo de tudo que ele falou nos 4 capítulos anteriores. E ele vai mostrar que existe uma ligação
entre obediência, entre fé e entre amor. Então gostaria de começar lendo os versículos com os irmãos. Vamos lá? No caso ali o irmão vai escutar. Que bem-aventurado é aquele que lê ou que ouve, né? Ouvir é o requisito. 1 João capítulo 5, versos de 1 a 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, pesados, difíceis. A palavra baros no grego, não é sentido de pesado mesmo. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Com toda atenção nós vamos observar porque no capítulo 3, no capítulo 2 eu falei aqui que esses 5 versículos vão resumir e mesclar todo o conteúdo da carta até esse momento. No capítulo 2, boa noite. No capítulo 2, ele descreveu os 3 testes. Ele falou sobre obediência no 2, de 3 a 6. Ele falou de amor no 2, de 7 a 11. E ele falou do crer ou de fé no 2, 18 a 27. No capítulo 2 ele falou dos 3 testes. O teste que se aplica a si mesmo ou aquele que se diz seu irmão. Obediência, amor e fé. Ele falou das 3 coisas no capítulo 2. No capítulo 3 ele fala novamente de obediência e amor. De obediência do 2, 28 a 3, 10. E de amor do 3, 11 a 18. No capítulo 4 ele trata novamente não de obediência e amor, mas de fé e amor. De fé ele trata no 4, de 1 a 6, e no amor no 4, de 7 a 12. E no 4, de 13 a 21, ele combina esses testes doutrinários e sociais, os 3, obediência, fé e amor, preparando para a conclusão do capítulo 5. Então, o capítulo 5, dos versos de 1 a 5, resumem, sintetizam, explicam, associam e concluem a respeito desse assunto. Os irmãos vão ver, é muito interessante. Na minha aqui está até marcadinho, eu circulei, tem aqui, laranja, vermelho e verde, dentro desses 5 versículos. Vermelho é amor, laranja é fé, e verde é obediência. Observa, a obediência está aqui no versículo 2, praticamos os seus mandamentos, e no 3, que guardemos os seus mandamentos. É a fé, é a obediência, obedecer, praticar e guardar mandamento. O amor nós temos aqui no verso 1, aquele que ama o que o gerou, ama o que dele é nascido. No 2 também, nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus. E no 3, porque este é o amor de Deus. E a fé nós temos todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, e aparece novamente no 4, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E no 5, quem é que vence o mundo senão aquele que crê? Então nós temos aqui o amar, nós temos o praticar, o guardar, que é obedecer, e nós temos o crer, que é a fé. E ele falou repetidamente desse assunto em todos os 4 capítulos anteriores: a obediência, a fé e o amor. E agora ele vai misturar e resumir. Observa aqui, o verso 1
ele começa do jeito, boa tarde, boa noite, do jeito que ele vai terminar. Eles estão estritamente entrelaçados. Nós vamos ver que essas coisas estão entrelaçadas. Mas para não perder o costume, antes nós vamos começar aqui com aquele, traduzindo. O que será que o grego quis dizer aqui? Nós estamos estudando 1 João capítulo 5, versos 1 a 5, que é a conclusão do livro. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Não faz muito sentido, não é muito coerente eu falar assim, nossa, mas eu amo demais o pastor Geraldo e a Elaine. Eu amo demais o pastor Geraldo e a Elaine, quero tudo de bom para eles. Eu vivo em função de promover a felicidade deles. Tudo que o pastor Geraldo me pede, eu faço. Eu obedeço. Eu tenho um grande amor por eles, obedeço tudo que eles pedem e me solicitam. Mas tem um detalhe. Eu tenho uma raiva, eu tenho vontade que esses 3 meninos desses morram. Eu tenho um ódio do Isaac, eu detesto o Joel e abomino o Natan. Não existe coerência nisso. Como é que eu posso amar aquele que gerou e não amar aqueles que dele foram gerados? Ao odiar Isaac, Joel e Natan, de alguma maneira eu vou ofender, contrariar, chatear, aborrecer ou entristecer esses dois que eu digo que amo. Então não faz sentido, não é coerente, é ilógico, é contra o senso você dizer que ama alguém e detestar ou odiar aquilo que com ele se relaciona. E o João começa o argumento conclusivo dele dessa forma. Todo aquele que ama ao que o gerou, Jesus Cristo, Deus, também ama aquele que dele é gerado. Não tem como eu falar que amo a Deus, mas não amar ou odiar aqueles que Deus gerou, os filhos de Deus, os meus irmãos. Então, no grego, todo aquele que crê está na flexão verbal grega, tempo presente, que significa estar sempre fazendo aquilo. É um contínuo tenso, é um hábito, é um cotidiano, é uma prática repetida, habitual, cotidiana, diária. Todo aquele que crê, então seria crendo, né? Que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. O nascido já está no tempo verbal perfeito, é o aorista. É algo que foi feito, que está conclusivo, que não se acrescenta nada. Então, no grego, o que ele está querendo dizer é o seguinte: todo aquele que está crendo que Jesus é o Cristo, de Deus foi gerado. E todo aquele que ama aquele que o gerou, também ama aquele que é gerado por ele. Todo aquele que está crendo que Jesus é o Cristo, de Deus foi gerado. O que o grego está dizendo aqui, então, que esse estar crendo, esse continuar dando crédito ao que Deus fala, é um resultado, é uma consequência de ter nascido de novo. Sendo que aqui hoje nós vamos, se tiver tempo, contemplar a questão da fé. E a fé, a palavra grega é pistes, ou pisteu, mas o contexto determina que tipo de fé que é. A fé que nos dá o novo nascimento, aquela fé que é soberanamente dada por Deus àqueles que Ele elege, é o que nós poderíamos, didática e teologicamente falando, chamar de fé salvadora, ou fé confiança. Ela é exercida uma única vez na nossa existência, no momento em que nós depositamos a nossa eternidade, o nosso presente, a nossa vida, a nossa vontade, nas mãos de Jesus Cristo. É a fé confiança, é a fé que salva. Na sequência, após ter nascido de novo, de ter sido gerado por Deus, de ter sido nascido de Deus,
Aí eu entro nesse contínuo tenso que ele está falando aqui, que é todo aquele que está crendo, que seria um exercício de fé cotidiano naquilo que está escrito. Tanto a fé, confiança salvadora vem pelo ouvir a palavra da pregação, como a palavra fala que a gente cresce de fé em fé. Essa de fé em fé vem à medida em que nós nos nutrimos da palavra, que nós deixemos que ela nos habite ricamente, à medida que eu procuro apresentar-me a Deus aprovado, estudo a palavra e busco recortá-la devidamente, a partir do momento em que eu passo a ponderar daquilo que ele me escreveu, para que eu possa receber entendimento, e a partir da prática de meditar na sua lei de dia e de noite. Esse é o estar crendo, é uma fé contínua, é uma fé cotidiana. Essa é a fé aqui do nosso contexto. E existem também outros tipos de fé, que não é do nosso assunto aqui, mas que a gente pode citar, eu me lembro pelo menos de duas, mas tem mais. Tem a fé confiança, tem a fé prática cotidiana, a de vida cristã. Existe a fé como dom do Espírito, que são pessoas que têm um nível de confiança dada por Deus tão excepcional. Não é que Deus faça acepção de pessoas, mas visando a promoção do crescimento do corpo, ele qualifica e capacita os membros do corpo com dons diversos. A palavra fala a respeito disso também em Coríntios, em Efésios. Então cada pessoa tem uma habilidade, capacidade dada pelo Espírito, não exclusiva, mas específica de um grupo ou de alguns que estão semeados na igreja invisível, e que os capacitam a presidir, a distribuir valores, a pastorear, a ensinar, a curar e etc. E dentre esses dons existe um dom de fé, que é uma capacidade excepcional que é dada pelo Espírito Santo para se mover e agir com um grau de fé que não é usual, que não é comum a todos os crentes. Eu me lembro que lá no IBPG, quando nós fazíamos missiologia, eu não lembro quem deu essa matéria para nós, se foi o Cris, se foi o pastor Geraldo, em que eles falavam sobre aquele pessoal, o Livingstone, o pessoal que vai para a China, os heróis da fé. Eu me lembro dele citar um irmão aí de uns 200 anos atrás, que eu não lembro qual, que ele orava pelo pão e pelo leite com a mesa vazia e todas as crianças assentadas. George Miller. Era um homem com muita fé. E aí o caminhão de leite caía na porta ele sentava na mesa e agradecia pela comida sem nada na mesa. Na hora que terminava a oração, ô senhor Miller, eu estou com leite sobrando aqui, eu sabia que o senhor cria muitas crianças, é uma creche. O carro do leite virou, aí para não estressar, ele queria dar uma papanada. E o pão passou. E daí a pouco parte um padeiro. Passou da assado, passou um pouco, então ele não podia vender. Então, muito douradinho o pão. Do jeito que eu gosto. Então é uma fé que não é todo mundo que vive de acordo, apesar de que a fé é de todos, mas existe esse dom. Então existem alguns outros tipos de fé, mas o que nós vamos nos prender mais dentro do nosso contexto aqui é essa fé inicial ou fé salvadora e essa fé hábito, essa fé cotidiana, essa fé do dia a dia, que ele está falando aqui. Todo aquele que está crendo que Jesus é o Cristo, de Deus é nascido. Eu só consigo crer nas Escrituras pela condução do Espírito, porque eu tive um novo nascimento. Amém. Porque sem o novo nascimento eu não tenho a mínima capacidade de entender um versículo da Bíblia. Você pode entender intelectualmente, etc. Nós vamos ver isso mais aqui para o final do estudo, onde eu vou falar que
alguma crença não é salvadora. Nem toda fé é salvadora. Para mim agora as coisas estão ficando muito, muito claras. É porque, por incrível que pareça, apesar de que esse servo que vos traz essa mensagem aqui todos os domingos, aparentemente está ensinando, mas na realidade eu estou aprendendo. Essa lição que eu preparei agora por esses dias, para mim é novidade, eu nunca tinha visto isso. Eu estou assim, é assim então, Senhor. Eu vou falando aqui, mas eu estou aprendendo, é como se eu estivesse sentado aí. E para mim, é porque João, ele é um livro, ele escreveu essa epístola para que nós tenhamos certeza. E esse livro, essa epístola é atualíssima. Porque nós vivemos numa época de muita confusão, muito crente fake, o trem está muito avacalhado. Então, essa epístola, ao dar esses 3 grandes testes, o teste da obediência, já vou te passar a palavra, o teste da obediência, o teste da fé e o teste do amor, ele te deixa com ferramentas muito claras para que você possa perceber quem de fato é nascido de novo. Nascido de novo não é aquele que crê tudo certinho, isso faz parte. O nascido de novo não é aquele que pratica a caridade e o amor, isso faz parte. E o nascido de novo não é aquele que vive a palavra, isso também faz parte. É necessário que ele creia de acordo com a teologia correta, viva de acordo com a teologia correta, tenha uma vida de fé e viva uma vida prática de amor para com os outros. Se tem essas 3 coisas, esse é nascido de novo, não tem como não ser. A fé teológica dele, teórica, é correta, ele vive de acordo com o que ele crê e ele pratica o cristianismo muito alto, que vai ser a parte final de todas, acho que a gente não chega lá hoje, que chama a atitude ágape. Ela é totalmente inumana, não tem nada a ver com ser humano natural. Sim, senhor. Mas só porque quando você comentou aí sobre a única forma de entender é nascendo de novo, né? E eu não sei se eu já comentei aqui, mas que quando eu estava evangelizando uma pessoa, deve ter uns 40 dias atrás, na Praça 7 do nosso evangelismo lá, eu não sei se eu já falei, mas de um senhor, assim, meia idade, ele comentando que não conseguia entender a Bíblia, que tinha muitos anos, já falei isso aqui? Não. Que tinha muitos anos que ele orava, que ele já tinha ido na igreja, ele falava igreja, né? No Testemunho de Jeová, na Adventista, ele lia a Bíblia na casa dele, eu falei, eu não sei por que eu não consigo entender. Só está precisando do Espírito Santo. Eu sabe por quê? Porque a Bíblia fala que a iluminação vem do Espírito Santo. Então você precisa nascer de novo. O nosso folheto ele é muito didático nisso, né? Eu peguei o folheto, li com ele, expliquei. E ele olhou assim e falou assim, entendi. Eu falei, você quer orar para nascer de novo? Ele, não, eu vou orar em casa. Mas assim, eu acho que ele ficou com vergonha. Eu li esses dias recentemente, o ser humano ele está a uma batida de coração no inferno. Seu coração está batendo aqui, se não der a próxima batida, você está no inferno, no caso de não nascer de novo. E o pessoal deixa para depois. Aí depois assim, eu falei, olha, o senhor pode orar na sua igreja, nada te impede de orar agora. Ele falou, mas eu vou orar e eu vou lá na sua igreja. Confirmou direitinho o endereço e tudo, e quem sabe ele aparece, né? Mas a pessoa precisa de oração. Mas o inferno vai fazer de tudo para que ele não apareça. Você perdeu o folheto para não saber o endereço, mas e tudo, no mínimo voltar na Praça 7, ele vai achar a gente lá. Mas assim, ele falou que ele já tinha lido muito, estudado, foi em vários lugares e nunca conseguiu entender realmente. Aí quando eu expliquei para ele, entendi. Eu falei, você quer orar para receber Jesus como seu Salvador? Eu tenho o selo do Espírito Santo? Eu vou orar lá em casa. Porque ele tem um hábito, ele é meio ritualista, assim, que ele ora, busca as coisas do jeito que ele entende, mas ele confessou que não adianta nada, ele não entende nada. Então, na hora que você receber Jesus... o diagnóstico foi feito, ele é aquela pessoa que foi no médico, o médico constatou, o senhor está com uma inflamação aqui em tal lugar, fez o diagnóstico, ela fez o diagnóstico, precisa nascer novo. E o remédio é esse aqui, eu vou escrever a bula para a receita. Não, outro dia eu volto aqui e pego. Não está interessado na cura. O folheto fala direitinho sobre nascer de novo. Ele levou, não, eu vou ler, legal. O senhor está com uma infecção que vai te matar, precisa aplicar a injeção agora. Eu falei, não, depois. Deixa a infecção comer mais um pouquinho. Ele foi bem assim, tem honesto na dúvida dele. Agora ficou fácil.
para os leitores de João separarem, discernirem o joio do trigo na igreja local. Discernirem os filhos de Deus dos filhos do mundo. Agora ficou fácil para os leitores de João ter certeza de quem é nascido de Deus e quem é apenas professante. Ter certeza de quem que é irmão e quem não é. Crente é aquele que, resumo, fé, não apenas crê de acordo com a sã doutrina. Porque quando você vem aqui no início do argumento, esse argumento ele é lindo, de 1 ao 5, ele vai se fechar. Né? Todo aquele que crê que Jesus é o Messias. Ele começa pelo básico. Todo aquele que crê que o homem histórico, aquele Jesus histórico, aquele Galileu, aquele cidadão do Império Romano, número 15.835.894. Cada cidadão romano tinha um CPF lá, um registro. Foi feito um censo, ele tinha um cadastro lá em Roma. Filho de Maria e José, nascido lá em Belém, da Judéia, lá, ó, Jesus, filho do carpinteiro. Existiu um homem histórico, passou um homem por aqui chamado Jesus Cristo. Assim como tivemos o Gandhi, tivemos o Hitler, tivemos o Ai, figuras históricas. Então o que ele está começando pelo mais básico do básico. Todo aquele que crê que o Jesus Cristo, carpinteiro, nazareno, filho de Maria e de José, é aquele que dá cumprimento a todas as profecias messiânicas. Ele é o Messias que o Velho Testamento prometeu. É isso que ele está falando. Você começa com a ortodoxia. Ela sozinha, ela não é suficiente. A ortodoxia, a correção, né, a integridade teológica, sozinha não é suficiente para demonstrar o seu novo nascimento. É necessário, mas sozinha ela é pouco. Porque pessoas, grupos, igrejas, seitas na televisão que falam, se fizer com capricho, consegue falar de acordo com as letrinhas, tudo certo. Mas isso não é evidência de novo nascimento. É uma das. Porque nós vamos ver que a fé, a obediência e o amor, elas são essencialmente, quando eu falo essencialmente, eu estou falando da etimologia, da essência, né? Elas são essencialmente unas e indivisíveis, elas integram um todo de testemunho. Nós entramos aqui na área do testemunho, né? Eu falei aqui no iniciozinho que ele vai invocar o testemunho triplo, né? Lá nas considerações finais, que vai do 5:6 a 21, ele vai invocar o tríplice testemunho do Pai, do Filho e do Espírito Santo no céu, na terra e em tudo quanto é lugar. De que ele está falando é rifle, é verdade. É para que você creia e tenha certeza. Mas apenas crer que o judeu Jesus histórico é aquele que dá cumprimento às profecias messiânicas, que ele é o Messias prometido, é o primeiro passo, mas não é tudo. Então, crente é aquele que não apenas crê de acordo com a sã doutrina, que ele quis dizer aqui, mas que também vive uma vida de obediência ao que ela manda. Esse é o segundo passo. A fé você acrescenta a obediência. E que vive a prática do ágape com o irmão. Então você bate o olho no pastor Geraldo assim, eu estou na dúvida se aquilo ali é irmão ou não é, né? Eu falo, não, ele fala de acordo com a palavra. Se ele erra, talvez ele ainda erre por ignorância, ele erra por falta de alguém que... Ele tinha mania de falar os frutos do Espírito, agora ele já sabe que é o fruto. E recentemente ele me reensinou isso, não vou passar. É assim, é ajuste pequeno, não é assim grande, não. Eu li recentemente que de cada 10 pessoas, 2 não acreditam no inferno. Tem que ir para 100, né? 100%. De cada 100 pessoas, 20 não acreditam no inferno. Estou falando aqui da nossa cultura ocidental, Brasil. 80 acreditam. Mas dessas 80, 76 acha que não vai para lá. Acha que o inferno é assim só para mim, muito ruim mesmo. Esse aí que bateu na cara da criança de 3 meses outro dia, vocês viram? O pai dando um soco no meio do rosto de uma criança de 3 anos, 3 meses. O filho dele.
Ou um outro aí que estava, uma cuidadora que estava espancando uma criança de 7 meses, nem era filho dele. Alugou até me pediu para mudar a casa, assim, espancando brutalmente mesmo. Alguém viu? Ou aquele que queima 6 milhões de pessoas no forno crematório. Ou aquele que faz com que a gente se aposente aos 90 anos. Esses aí vai tudo para o inferno. Esses vão. Esses aí não tem muita dúvida. O Hitler está lá, ninguém duvida, né? Ninguém duvida. Tem certas pessoas que é óbvio que eles estão lá. O Gengis Khan, numa das circunstâncias da vida do Gengis Khan, ele mandou matar diante dele simultaneamente 1 milhão de crianças chinesas. 1 milhão de mongóis segurando espada e cortando simultaneamente 1 milhão de pescoços de crianças recém-nascidas. Ou o faraó que mandava jogar no rio, ou o Herodes que mandava. Esses aí estão no inferno, isso é óbvio. Então, de 100 pessoas, 20 não acreditam, 80 acreditam, mas só 4 é que leva a sério. Olha, quando chegar no céu vai ter pode ter surpresa lá. Ou no inferno também. Também. No céu, no inferno e no purgatório vai ter muita surpresa. Tem uma pessoa lá que vai te surpreender, tanto um quanto o outro. Vai dar surpresa. Tanto um quanto o outro. Mas crente, o verdadeiro nascedor tem que ter essas 3 coisas. Ele crê com essa doutrina, ele vive essa doutrina e ele vive a prática do ágape. Se você quiser dizer que dá um testemunho cristão verdadeiro. E o João não escolheu 3 coisas assim arbitrariamente, aleatório, unidoneais, esperança, deixa eu ver o que é mais aqui, longanimidade, não. Ele não escolheu assim de qualquer jeito, artificialmente, arbitrariamente. Pelo contrário, nós vamos ver aqui que ele mostra que essas 3 coisas são estreitamente entrelaçadas em um único tecido. Isso eu li num comentário, um tal de John Piper. Não sei se vocês já ouviram falar. E ele citou isso aqui, que essas 3 coisas são estritamente entrelaçadas em um único tecido. Aí quando ele falou tecido assim, eu fiquei pensando naquele negocinho que eu desenhava para vocês, que é tabernáculo, talvez a Elaine deve ter um, ou talvez o Geraldo tenha um modelinho. Lá no tabernáculo tinha uma coisa lá chamada véu, que separava o santo do santo do santo. Oi? Aquele tabernáculo que você distribuiu para a igreja inteira, tem muitas pessoas que têm até hoje. Tem. Inclusive eu. A Graça tem. O Caso Augusto tem. Talvez o pastor Geraldo tenha. O pastor Marcos deve ter. Você também não tem, não? Aquele tabernáculozinho que você coloca lá em Êxodo 20 ali, que é todo desenhadinho, coloridinho. Tem as cortinas. Talvez eu deve ter te dado naquela época lá, mas não lembro. Aí eu lembrei do véu do templo. Né? Assim como o amor, a fé e a obediência estão entrelaçados, é tipo um trançado com cores diferentes, igual acontece no véu. Eu não sei se vocês sabem que o véu ele tem querubins, né, e amêndoas desenhadas, trançadas, tricotadas, sei lá, crochetadas, né, no tecido, aonde é misturado o vermelho, o branco e o azul. O vermelho fala do sofrimento do Messias, o branco fala da santidade do Messias e o azul fala da celestialidade do Messias, da sua origem celestial. E meditando, né, eu cheguei aqui à conclusão que o vermelho fala da fé no sangue, o branco fala da santidade, da obediência, e o azul fala da identidade com o celestianismo amoroso de Jesus Cristo. Amai-vos assim como eu, não é o mandamento? Do amor celestial. Do amor celestial. Né? Do celestialismo amoroso. Porque se a gente pode complicar, para que a gente vai simplificar? Falar amor celestial. Fala de celestialismo amoroso. Porque para a gente amar, a gente tem que se identificar. É amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O modelo padrão, o espelho é ele. Então é com ele que a gente tem que se identificar. E nós vimos também que em outros contextos aqui dessa epístola, ao falar desse assunto, ele fala que segundo ele é nesse mundo, nós também somos. E nesse mesmo epístola falando que nós seremos semelhantes a ele. Então, para que se pratique o amor, existe a necessidade de uma identificação com a pessoa de Jesus Cristo através da pessoa do Espírito, que ele que produz isso. Então a vida de Cristo na carne, ou no véu, como diz lá em Hebreus 10, era caracterizada por essas 3 coisas.
a fé, a obediência e o amor. Não podemos crer, você vê como é que as coisas estão misturadas, em Jesus Cristo. Vamos ver se a coisa está trançada mesmo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então nós não podemos crer em Jesus Cristo sem amar o Pai e os seus filhos. A coisa está linkada aqui nesse versículo. E nós não podemos amar o Pai e os seus filhos sem a obediência aos mandamentos, que vence o mundo, que está aqui nos versículos. O crer, não podemos amar, não podemos crer sem amar, está no 5, 1 e 2. O não podemos amar o Pai e os seus filhos sem obedecer aos mandamentos está no 5, 2b ao 4. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Olha, os seus mandamentos não são pesados. A palavra balos aqui é pesado mesmo. A mão de Moisés ela era balos, né? Uma coisa difícil, né? Então, não posso crer em Jesus Cristo sem amar. Eu não posso amar sem obedecer, porque o amor é guardar os mandamentos. E eu não posso, essa obediência que me conduz à fé que vai vencer o mundo. E eu não posso vencer o mundo sem crer em Jesus Cristo. Olha quem que diz no 5. Quem é que vence o mundo senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Então o último argumento linkou lá com o primeiro. Porque começa no 5.1, o 5.1 a 5 é um fechadinho, né? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, começa esse argumento. Ele vem trançando as coisas e termina. Quem é que vence o mundo senão aquele que crê? Então eu não posso crer sem amar. Eu não posso amar sem obedecer. E eu não posso obedecer sem crer. Então uma coisa está ligada com a outra. Está tudo amarradinho. Aqui é a conclusão dos 4 primeiros capítulos de tudo que João vem falando aqui. Eu estou meio sem noção do tempo. 10 minutos. É que eu tenho aqui umas 17 folhas para falar e eu estou na sexta. Então não vai terminar. Assim, este parágrafo comprimido, zipado, o enrasado, né, começa e termina com a fé. Começou com aquele que crê, Jesus é o Cristo, e terminou com o que vence o mundo, é aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Mas entre esses dois terminais, fé lá no começo, verso 1, e fé lá no final, no verso 5, nós temos a obediência e o amor se fundindo na argumentação, como foi mostrado. O verdadeiro elo entre os 3 testes, o teste da fé, o teste da obediência e o teste do amor, é o novo nascimento. É o ter sido gerado por Deus, sem a qual geração da parte divina não existe a capacidade de produzir fé, obediência e o amor do Espírito. Sem o novo nascimento isso é impossível. Isso é falsificado. Nós vamos ver que é falsificado. As 3 coisas formam o desenvolvimento normal e natural de quem se une a Deus. Porque a grande motivação que está falando aqui é ter sido gerado por Ele. Está dentro do contexto ali. A Luísa, né? Hoje, agora eu posso visitar minha mãe quantas vezes eu quiser, sem ter que faltar na escola dominical. Né? Eu deixo de manhã lá na casa da minha mãe. Né? O André deixou eu aqui na porta. Eu ia no... Eu falei isso com o Giro hoje, que eu fui cedo, eu visitei meus pais hoje. É uma das vantagens do culto à tarde. Porque antes, a minha mãe queria que eu fosse lá almoçar, o culto termina, faltando 15 minutos para eu chegar lá em Neves para almoçar. Então não dava, eu tinha que pedir licença do pastor. E eu vi a Luísa hoje, a minha netinha de 9 meses. Desde que ela nasceu, saiu de dentro da mãe dela no dia 16 de junho do ano passado. Vocês conhecem aquele livro, A Vida do Bebê, do Dr. Delamare? O Braulio deu um desses para mim em 1983, quando a Deste estava grávida da Raquel. Ele me deu um livro desse tamanho assim, que ensina tudo. Tem uma cara do bebezão assim. Esse livro era um clássico.
ele era muito vendido numa livraria que tinha ali na Praça 7. Você lembra quando tinha uma livraria ali que eles queimaram criminosamente para poder edificar aquele edifício Júlia Nunes Guerra? Eles puseram fogo no patrimônio histórico para levantar um prédio, lembra? E lá na vitrine era cheia desse livro, A Vida do Bebê, Dr. Delamare. Ele explica tudo. Explica da cola, explica do umbiguinho, explica tudo. Não é? Tem tudo. Tudo que possa acontecer com um neném, lá tem. Não é? É um livro, um calhamaço, escrito ao longo de 50 anos. Inclusive lá também mostra, para que você acompanhe, como é o desenvolvimento da criança. Se a criança já está com 4 anos e meio e ainda não fala, tem alguma coisa errada. Porque é o normal que ela fale entre 9 e 12 mil. Se ela já tem 18 anos e ainda não anda, tem uma coisa errada. Porque ela primeiro ela vai levantar, sustentar o pescoço, depois ela vai levantar as patinhas, depois ela vai sentar, vai rolar, vai andar, vai cair de testa. Tem todo. 18 meses que você queria falar, não 18 anos. Não. Eu gosto de hipérbole. Se uma criança já está com 18 anos e ainda não anda e fala, tem algum problema. Porque dentro do desenvolvimento repetitivo, natural, que acontece desde Caim e Abel e vai até o último que nasceu no milênio, é assim. Você nasce, você põe o pezinho na boca, você fala, você... Né, tem as coisas que acontecem no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, no quarto mês, no quinto mês, há 1 ano, com 2 anos, que é o desenvolvimento normal de qualquer ser humano, dentro do parâmetro médio normal. Então, quando uma criança nasce, você sabe dizer que daqui a alguns meses ela vai estar chupando o dedão do pé. Você sabe que daqui a alguns tempos ela vai levantar, vai sustentar a própria cabeça. Você sabe que ela vai rolar, você sabe que ela vai engatinhar, você sabe que ela vai andar, você sabe que ela vai falar. Tudo dentro de uma programação, de um script, de um roteiro, de um programa normal rodando. E o programa, o script normal que Deus escreve para alguém que nasce de novo ele vai começar a conhecer as Escrituras, ele vai começar a obedecer às Escrituras e ele vai chegar à conclusão, através das Escrituras, que o mais importante é o amor. Que ele tem que amar o irmão assim como eu os amei. É o padrão, é o modelo. Então, essas 3 coisas, a fé, a obediência e o amor, são 3 coisas que fazem parte do desenvolvimento normal e natural do baby of God, do God-born nascido, daquele que nasceu de Deus. É o que se espera, é o normal, né? Só a fé salva, mas a fé não está sozinha. A fé não está sozinha. João Batista e Jesus Cristo exortaram seus ouvintes a darem frutos dignos de arrependimento. Sim. A ausência desses 3 elementos apontam para a possibilidade da pessoa não ser regenerada. É uma pessoa que respeita a palavra, mas em algumas partes, em outras não. Algumas, eu creio que a Bíblia tem alguns mitos, algumas mentiras, porque tem coisa aqui que o autor exagerou. Se você pensa assim, no primeiro ponto você já está falhando. Você não crê de acordo com a sã doutrina. Mas a sua sã doutrina é exemplar, é íntegra, é total. Mas você não vive de acordo com ela. É um contraste totalmente. Tem alguma coisa faltando. Tudo. Entendeu? É tudo. Ou eu creio certinho, vivo de acordo com o que eu creio, exceto esse trem de amar o irmão. Isso aí eu não acho que está certo. Isso aponta a ausência de 1, 2 ou todos os elementos, apontam para a possibilidade de você não ser regenerado. Mas, se você é regenerado, ainda que não exista a perfeição, como você chamou, eu estou procurando um negócio aqui que eu anotei. Existe
não é preocupação. Existe uma ocupação, um desejo de caminhar nessa direção. Existe um foco, né? Porque, vou adiantar algo aqui que está mais para o final, que fala assim, ó, os seus mandamentos não são penosos. Os seus mandamentos não são penosos. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Eu lembro quando eu li o testemunho de esqueci o nome agora, ele é um marinheiro, um americano. Ele teve convicção do Espírito no Novo Nascimento, porque ele começou a ler as Escrituras, e ele, marinheiro, né? Marinheiro é igual caminhoneiro, né? Tem uma vida meio bagunçada. E ele, quando ele começou a ler as Escrituras, de cara ele já largou e falou: Senhor, pelo que eu estou vendo aqui, eu já transgredi tudo que está aqui. Já vi que não dá para me relacionar contigo, porque pelos primeiros que eu li aqui, eu já vi que já pisei na bola nesse. Eu ler o resto aqui, eu vou trazer mais condenação à minha vida, e depois teve um processo de novo nascimento. Mas isso foi bom, que trouxe convicção de pecado, que é a primeira convicção que o Espírito Santo te dá antes de te apontar a cruz. Então, para esse tipo de pessoa, quando olha esse monte de mandamento, não vai dar certo não. Isso é muita coisa, isso é complicado. Tem uns até que dizem assim: a teoria na prática é linda, mas ela é impraticável. Eu falei. Você falou domingo, a teoria na prática é linda, mas não tem como fazer isso não funciona. Don't work, né? Mas para o nascido de novo, ainda que ele não seja perfeito, ainda que ele não consiga estar atingindo esses 3 objetivos simultaneamente com total êxito, existe um desejo de caminhar nessa direção. Para o nascido de novo, o mandamento, ainda que muito vasto, ainda que muito complexo, ainda que muito detalhado, ele não é penoso, ele não é algo para ser arrastado. Quando você nasce de novo, o que você lamenta é de não poder servir melhor ainda. Você serve de acordo com a luz que você tem, você sabe que tem que amar, você sabe que tem que crer, você sabe que tem que obedecer, e mesmo tentando amar, tentando crer, tentando obedecer, as falhas acontecem, mas esse que é o Espírito. Senhor, me ajuda a servir melhor, me ajuda a amar. Eu sei que eu ainda não estou amando como Cristo amou, mas eu quero caminhar nessa direção, e até o fim da minha vida eu quero estar amando muito mais do que eu amo hoje. E até o último dia da minha vida eu quero crer muito mais do que eu creio hoje. E até o fim da minha vida eu quero obedecer muito mais do que eu obedeço hoje. Porque Romanos 7,22 fala que no homem interior tem prazer na lei de Deus, né? O executar é que tem muita oposição, mas a gente continua caminhando. Mas nós vamos voltar nesse assunto. Pastor Geral, pode olhar por nada?